Muito boa noite, Nação Guerreira, feliz Páscoa a todos, iniciando a coletiva pós-jogo de Guerreiras Grenás 2, Internacional 1, jogo da sexta rodada do Brasileirão Feminino. Vamos iniciar a coletiva com a treinadora Jéssica de Lima e os nossos setoristas que estão presentes enviaram as perguntas. Boa noite, Jéssica. Parabéns pela vitória e pela liderança, Diego Costa, dos campeões da bola. Eu queria que você avaliasse a partida e falasse principalmente se o segundo tempo do Inter te surpreendeu, com a entrada da Belém Aquino, fazendo boas jogadas pelo lado de campo. Então, por favor, fale um pouquinho sobre a partida e sobre o segundo tempo. Eu acho que... Boa noite. Acho que nosso primeiro tempo foi relativamente bom, na minha opinião. A gente sofreu muito pouco, acho que... Não lembro de alguma finalização do Inter, exceto de falta, né? Em faltas, assim, bolas paradas, mas não trouxe nenhum perigo muito grande. Acho que a gente teve algumas situações em que poderíamos ter ampliado e feito mais de um gol, mas o jogo principalmente estava controlado. É óbvio que um time que está na situação que está, né? Eles entendem que tem 45 minutos para tentar fazer algo e elas entraram muito bem. Eu acho que nosso time entrou um pouquinho mais desconectado nesse sentido. Deixamos, na minha opinião, ali nos primeiros minutos de competir. Eu acho que é uma das coisas que faz com que a gente consiga passar pelas pressões, consegue adiantar o time, consegue jogar mais alto. Então elas subiram umas linhas e praticamente individualizaram. E um time que gosta muito do contato, né? Gosta muito do contato. Acho que nossa equipe demorou para interpretar e entender isso. Mas, de qualquer maneira, a gente até achei que aqui não ia começar jogando, né? Talvez o treinador saiu e iria fazer alguma coisa. E aí ela entrou no segundo tempo. A gente sabe que mérito muito do segundo gol, muito numa qualidade individual, né? Conseguiu driblar duas jogadoras num espaço muito pequeno ali, e que eventualmente elas são jogadoras que não tomam esses dribles. Já tinha pontuado uma situação de cobertura ali, mas eu acho que a gente não pode desconsiderar a qualidade do adversário, principalmente de uma jogadora de seleção uruguaia, e que não está vivendo talvez o melhor momento dela que esse ano, mas a gente sabe da qualidade que ela tem. Com rompantes de um ou dois lances pode fazer situações ali. Então acho que isso acabou fazendo com que o time adversário crescesse na partida. Está numa situação muito ruim, tem que dar vida, ele tem que vir. Lado positivo que a gente soube suportar, independente de qualquer coisa, essas situações. Eu tinha assistido o jogo contra o Cruzeiro, na minha opinião poderia ter ganhado do Cruzeiro. Um jogo muito disputado e o Cruzeiro está de vice-líder. Então, assim, tirando, acho que o jogo contra o Red Bull, que foi 3-0 para o Red Bull, 2 bolas paradas, o Inter faz jogos de 1-1, 2-1, jogos muito difíceis, assim. Tem muitos valores ali. Acho que o momento da equipe não é bom, mas mesmo assim é um time muito brigador, muito difícil de jogar. Então, mediante todo esse contexto, acho que a nossa equipe soube sair de uma situação que estava ruim e até conseguir fazer o gol da vitória. Ô Jéssica, falando de mérito de treinador, nós temos que falar dos seus méritos também, que não está colocando uma equipe sempre às 11 titulares, vai mexendo na equipe. Hoje a Júlia Beatriz foi a surpresa, pelo menos para nós, claro que não para você que treina a equipe, fez uma boa partida, foi coroada com um gol. E eu queria que você falasse sobre esse elenco que você tem na mão, né? Sai uma jogadora, entra outra e a qualidade da equipe não cai, tanto que hoje a Ferroviária é a líder do Campeonato Brasileiro. Eu acho que tenho muita felicidade e honra de ter um elenco como esse, de atletas que, além de ser ótimas jogadoras, são jogadoras de muito caráter. A Julinha passou por um processo ano passado muito complicado quando ela chegou aqui. Ela chegou numa situação vindo de tratar lesão e tendo recidivas de lesão. Sofreu muito com isso. Eu sou testemunha ocular, né? Que eu tenho um contato muito próximo com as atletas, eu me preocupo muito com elas. Então, ela entendeu o processo dela e é uma jogadora que a gente sabia que ela ia trazer para a gente o investimento que a Ferroviária tem nela. Então, fico muito feliz pela Julinha. Já estava treinando muito bem, entrando nos jogos e sempre fazendo alguma coisa. Ela sempre está muito bem contra o Inter. O ano passado, ela deu praticamente quase umas jogadas que ela fez ano passado para a gente conseguir passar das quartas de final. E sobre as mudanças nas atletas,
Eu acredito que uma, porque eu acho que o elenco ele é muito... as qualidades são diferenças estratégicas de uma situação ou outra, né? Mas eu também entendo que esse ano nós vamos ter mais jogos. O Paulista mudou o formato, então aí de volta, então vai ter semanas que a gente praticamente vai ser impossível manter a mesma equipe, entendeu? Então, deixar todo mundo participando também faz parte de um planejamento a médio e longo prazo, para que a gente possa ter essas atletas com condições o ano inteiro de performar. Então, sempre que a gente vê que a atleta está tendo um rendimento e está bem, a gente vai colocar para jogar, e até não só ela, como todas as outras, até como sistema, às vezes que a gente joga e muda para tentar, para jogar determinados jogos, faz com que determinadas atletas, dentro do que a gente enxerga ali na comissão, a gente acha interessante. E eu fico muito tranquila hoje de trocar as atletas, assim. É muito mais uma qualidade estratégica, uma conduz mais a bola, outra é mais combativa na fase defensiva, muito mais isso do que talvez uma é muito melhor que a outra tecnicamente. Então, eu fico muito feliz que a gente está conseguindo fazer com que o time rode e conquiste pontos. Jéssica, agora uma semana inteira de trabalho, né? Eu queria que você falasse sobre essa semana de trabalho e o próximo jogo contra o Palmeiras. Uma semana que vai nos ajudar a recuperar também. Te confesso que a viagem do Iranduba ela foi extremamente desgastante. Eu falo até por mim. Eu já falei em entrevistas anteriores, tem uma questão do clima, mas também tem uma questão da viagem, né? E a gente ainda chega em São Paulo, tem que vir de ônibus, né? Então, ainda não é só chegar aqui. O Inter ontem mesmo, ele saiu de tarde lá de Porto Alegre, ele chegou aqui à noite, ele saiu de tarde, veio direto para São Paulo, em menos de 6 horas ele já tinha chegado aqui. A gente demorou o dia inteiro para ir a gente saiu daqui para ir para Manaus, 4h30 da manhã, chegou lá tarde, e na quinta-feira o dia inteiro viajando, chegamos aqui praticamente 2 horas da manhã, então assim, são 3 dias viajando, isso é o desgaste que ninguém vê, isso é um desgaste que só a gente aqui da comissão e da ferroviária vê, porque isso faz uma diferença absurda e faz com que a gente tenha isso nos jogos como consequência, então por isso que a gente também entende, dentro da pergunta anterior, o quanto é rodar a equipe. E eu acabei me perdendo. Agora o jogo contra o Palmeiras. Exatamente. Aí tem essa semana, que pelo menos inicialmente na semana a prioridade é recuperar as atletas. Eu percebi que algumas atletas desse jogo têm uma queda de rendimento muito por causa da questão física. Não dá para ficar trocando todo mundo a todo tempo, que a gente desfigura a equipe também, né? Mas o foco principal é isso e depois ver as melhores estratégias para tentar vencer o Palmeiras lá Barueri, né? Jéssica, agora a pergunta da Amanda Oleinick do Bendito Seja o Futebol Feminino. Parabéns pelo resultado. A Ferroviária dominou o primeiro tempo, mas encontrou mais dificuldades na segunda etapa diante de um Internacional que cresceu. Como você avalia a resposta da equipe diante da pressão do Inter? Eu avalio muito positivo, né? Porque um time tem que saber defender, atacar, na minha opinião, né? É claro que a gente quer só o ataque, a gente quer só estar bem ofensivamente, eu acho que a gente tem qualidade para isso, mas a gente tem que entender que tem um adversário, né, com o calibre que tem as jogadoras, que a gente conhece, a própria Júlia Beatriz, né, o Maquino que estava no banco, então você vê muitas jogadoras que têm muita qualidade, então a gente tem que entender que tem um outro time. E também tem que saber passar por momentos assim, eu acho que isso faz parte do crescimento da equipe. Para mim, correlaciona muito com, às vezes, a educação do meu filho, sabe? Minha filha não vai ter só coisa fácil na vida dela, vai ter momento que ela vai passar por frustrações, vai ter momento que ela vai passar por tristezas, e eu como treinador e como mãe, eu tenho que estar ali para dar o suporte, mas elas têm que passar por isso dentro do campo, elas têm que ver que a coisa não está saindo da maneira que a gente treinou e deixou de estratégia, porque a gente sempre treina no mundo ideal, nunca vou treinar ela e falar assim, tá ruim agora, às vezes estratégico no final do jogo sim, mas que elas encontrem, então achei maravilhoso, teve um momento lá que elas se uniram entre elas lá dentro do campo lá e conversaram e se ajustaram, então tudo que a gente faz de trabalho fora do campo é que dê para elas suporte para que elas consigam lá dentro do campo resolver as situações que
estão acontecendo. E claro, eu estou ali sempre olhando, cercando, ajudando e contribuindo com elas. Agora outra pergunta do Matheus Teixeira da Record News, mas é referente ao próximo jogo contra o Palmeiras, pergunta já respondida, né, feita pelo Diego Cucci. Dessa forma, então, encerramos a coletiva de imprensa com a treinadora Jéssica de Lima, agradecemos aos setoristas que enviaram as perguntas e uma boa noite, nação!